Quando andamos pela cidade, às vezes nós não observamos alguns problemas e dificuldades que nós temos, né, de andar na calçada, na rua, ou de carro, ou a pé, e principalmente quando a pessoa tem deficiência física, ou deficiência visual, deficiência auditiva, aí as dificuldades são maiores, né? E para a gente entender um pouco essa realidade na cidade de Uberlândia e também nas cidades da nossa região, eu converso aqui com os nossos convidados. Eu queria muito agradecer primeiramente a presença aqui do Gilmar Borges Rabelo, que é assessor de acessibilidade do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o CONPOD. Queria muito agradecer a sua presença novamente aqui, Gilmar. É sempre um prazer estar aqui, viu, Fernando, porque falar sobre o tema dos direitos da pessoa com deficiência nunca é demais, principalmente quando esse tema é um tema atual e em progressão até mesmo de conhecimento e implantação. Então é sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, nós que agradecemos mais uma vez, Gilmar. E trouxemos aqui vereadores que compõem o Conselho Municipal, são conselheiros do Conselho, e primeiramente agradecer a presença da Gláucia da Saúde, vereadora e conselheira no CONPOD. Obrigado aqui pela presença, vereadora. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade de estar aqui conversando com a população e a Câmara mais uma vez cumprindo, com o seu papel nesse programa, Câmara Debate, que é a oportunidade da gente poder estar conversando com a população, que é o nosso objetivo. Bom, isso aí. Aqui também, representando a Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana, a própria Superintendente, que é a Cláudia Coutinho. Queria muito agradecer a disponibilidade, o tempo de vir aqui discutir com a gente esse tema que é tão importante e às vezes a gente nem percebe aí o que acontece no dia a dia da cidade, né, Cláudia? Para nós também é um prazer estar aqui, discutindo, esse tema que não é atual, mas uma lei que agora foi promulgada em janeiro, entrou em vigor dia 6 de janeiro, para que as pessoas possam ter consciência do que é a pessoa com deficiência, de quais são os seus direitos. Então esse é o nosso objetivo da Superintendência e também trazer o que nós temos de melhor dentro do Poder Executivo para essas pessoas. Bom, obrigado. E o vereador Adriano Zago, que é o primeiro vice-presidente da Casa e também conselheiro do CONPOD. Hoje aqui, todo mundo entendido do assunto para a gente poder discutir, e eu agradeço muito a sua presença também, vereador. Nós que agradecemos, Fernando. Para nós é sempre uma satisfação poder participar do Câmara Debate aqui com você, ainda mais na presença aqui desses colegas, do Gilmar, nós já o conhecemos, a nossa colega e amiga vereadora Gláucia da Saúde, e também da Cláudia. A gente tem participado ativamente do CONPOD, temos muito o que fazer ali, mas é um conselho ativo, e a gente tem que destacar isso com reuniões mensais e algumas vitórias, Gilmar, mas ainda muito o que se fazer. Acredito que o processo de conscientização dessa questão da pessoa com deficiência ainda precisa progredir mais, e eu acredito que o programa tem esse objetivo. Então parabéns também pelo tema escolhido e por nos escolher aqui para poder contribuir um pouco com esse debate. Bom, o nosso objetivo para você que está em casa é levar informação, não é polemizar, é levar informação, levar conhecimento e principalmente tornar você, cidadão, um parceiro do nosso programa e também um colaborador com a cidade de Uberlândia na melhoria de diversas questões. E hoje aqui relacionado à questão da acessibilidade e da mobilidade urbana. E a Cláudia citou uma nova lei que começou agora neste ano de 2016 e acho que é interessante, até por você já ter citado aí, a gente começar o que muda, assim, principalmente alguns pontos aí em relação ao que era e o que é agora. A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio ampliar os direitos da pessoa com deficiência, Tem alguns itens dela que nós temos que regulamentar dentro do nosso município. Um deles é a questão do táxi, que nós temos hoje somente 2 táxis acessíveis dentro de Uberlândia. Estamos aí já lançando uma nova licitação para que tenhamos mais táxis acessíveis, Hoje as pessoas têm a sua mobilidade urbana aí
melhorada através dos corredores de ônibus. Estamos aí hoje com alguns ônibus novos, né, que diminui o tempo de espera aí nas jornadas de Ávila, e isso já é um benefício que vem. Nós temos dentro de Uberlândia também várias, hoje a educação inclusiva, todas as escolas, em torno de 1.710 alunos são atendidos na rede pública, né, com todo o atendimento especializado na educação. E isso tem feito da nossa cidade aí como 100% acessível. Temos muito que melhorar, não temos acessibilidade 100% dentro de Uberlândia, mas estamos trabalhando para isso, né? As obras todas com acessibilidade, né? Inaugurando aí as unidades básicas de saúde da família, né? As novas escolas todas adaptadas. Então temos garantido o que a lei estabelece, né? Mas temos muito ainda para avançar. Precisamos muito da colaboração da população, né? Do legislativo tem nos ajudado muito aí. Fizemos uma lei no final do ano, onde que nós colocamos a lei de integrar e incluir, ampliando, né, esses benefícios que as pessoas vão ter, né? Divulgando também, né, o que as pessoas têm para contribuir, ensinando as pessoas, porque eu acho que é isso que é fundamental, né, que as pessoas, o público, né, respeite as vagas de pessoa com deficiência, respeite as individualidades, as diferenças de cada um. Então é isso que nós estamos aqui discutindo. Agora, por falar em respeitar as diferenças e a individualidade de cada um, e ensinar as pessoas, que é importante também, o uso de como você tratar uma pessoa com deficiência. Esse é o termo que se usa. Porque ele é deficiente e normalmente as pessoas reclamam. Não, mas não é deficiente, é pessoa com deficiência. Isso, né? Hoje nós... Ou você, ou Gilmar, isso aí é importante que as pessoas saibam isso também, né? A forma de tratar as pessoas também é um direito da pessoa com deficiência. Sim, é interessante notar que essa terminologia de relacionar-se à pessoa com deficiência, ela teve uma variação, uma mudança ao longo do tempo. Algumas mudanças foram em decorrência até mesmo de uso inapropriado de termos, e outras é porque mudou mesmo, até o mesmo sentido da deficiência. Antigamente a terminologia era pessoa portadora de deficiência, né? Quando você pensa em portar alguma coisa, é aquilo que você carrega, né? Que você pode algum dia ou em algum momento você descartar, deixar num canto, guardar no armário, alguma coisa assim, né? E a deficiência da pessoa, ela é própria dela, então você não tem condições de tirar ela em momento algum, ficar sem ela. Portanto, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi estabelecida a terminologia internacional, que é pessoa com deficiência. Uhum. Né? Existia uma terminologia até equivocada, que é a pessoa portadora de necessidades especiais ou pessoa com necessidades especiais, que foi uma terminologia que surgiu devido ao programa de educação do Ministério da Educação, que é a educação para pessoas com necessidades especiais. Então, entrava nisso aí o índio, né, que não tem que ter uma forma toda de educação. Tem as pessoas nômades, né, os ciganos, por exemplo, que um dia está aqui, outro está acolá. Então, são etapas de educação especiais que a pessoa precisa. E, obviamente, a pessoa com deficiência precisa de alguma coisa especial na sua educação. Então, essa terminologia nunca foi utilizada por nós, enquanto militantes, e é uma terminologia que foi utilizada, e repito, de forma equivocada. Quando fala necessidades especiais, né? Quando fala de necessidades especiais. Então, aquela terminologia, pessoa portadora de deficiência, foi substituída pela pessoa com deficiência. Não é pejorativo, não é nada, sabe? É pessoa com deficiência mesmo, é característica, é como alguém que tem uma berruga, né? Uhum. Alguém que tem uma pinta no rosto, alguém que tem uma mecha branca como a minha, né? Então, são características da pessoa. Né? Certo. Não, muito bem explicado. Então, aí o nosso telespectador trate, né, a pessoa com deficiência como uma pessoa com deficiência. Isso. Agora, vamos falar em relação às conquistas e às dificuldades que a cidade ainda tem e de que maneira o Poder Legislativo tem trabalhado. Ainda mais que os vereadores aqui são conselheiros também, então acompanham mês a mês ali, no dia a dia, a evolução.
Uberlândia está satisfatoriamente atendida nesse sentido das pessoas com deficiência? Em parte, né? Como a própria Cláudia lembrou, o Uberlândia tem feito muita coisa, né, na área da inclusão, mas de fato nós não podemos dizer que nós somos uma cidade 100% acessível. Né? Quando fala em questão de acessibilidade, pensa tão somente no cadeirante. Você lembrou no início do programa sobre a deficiência visual, a deficiência auditiva. Nas reuniões do Compod, reiteradamente, os deficientes visuais reclamam da questão dos ônibus, né? Principalmente aqueles deficientes que têm baixa visão, não são totalmente cegos, né? Então os novos ônibus vêm com um painel de LED, eles não conseguem ler aquilo, né? E tem reivindicações constantes à Secretaria de Trânsito e que precisa melhorar nesse sentido. A questão do deficiente auditivo, da mesma forma, né? Nós aprovamos um projeto de lei recentemente na Câmara, que hoje é lei no município de Uberlândia, mas que infelizmente não há fiscalização nesse sentido, que é a questão da senha nos estabelecimentos de atendimento ao público, para que aquela pessoa que vê o visor, né, ou seja, o deficiente auditivo consegue ver o número dele, né? Mas o deficiente visual não. Então a senha também tem que ser falada. Né? Tem que ter um apelo. Então é uma coisa simples, mas que para aquela pessoa que tem a deficiência, né, é importante para ela. Então, assim, um problema que o Gilmar sempre levanta e a gente concorda com isso. A questão das calçadas na cidade de Uberlândia é um problema gravíssimo, né? A acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, não, é para todos. Qualquer né? um tem dificuldade, é para o idoso, né? É para a mãe para a gestante que anda numa calçada, para nós mesmo, né? Uma calçada esburacada, desnivelada. Então, assim, a gente precisa urgentemente de uma padronização nas calçadas da nossa cidade. E assim, o que a gente sempre defende no Compod, né, nas instituições que trabalham com as pessoas com deficiência, nós não queremos favor da sociedade ou dos órgãos públicos. Nós queremos a garantia de direitos. Nós somos iguais. Né? Então você tem que garantir o acesso do cadeirante, do deficiente visual, do deficiente auditivo ou qualquer outra deficiência. E não olhar aquela pessoa como se você estivesse prestando um favor para ela. Ela tem a sua condição limitada. Você tem que se igualar a ela. É isso que nós defendemos. Então, a gente vem fazendo essa discussão, mas precisamos avançar muito ainda. Né? E o debate aqui, a conversa aqui, é importante para isso, para que a população se conscientize disso e ajude. Né? Agora eu vou dar oportunidade para que a Glaucia também possa falar, mas a gente pode pautar aqui uma coisa, Gilmar, que está um problema na cidade e às vezes as pessoas não entendem, né? A questão que o promotor, Dr. Maurício, né? Fabrício, desculpe, vem cobrando muito a questão da acessibilidade nos prédios. Ora, eu tenho condição de acessar um escritório de um advogado? Sim, né? Eu sou tido normal, mas o cadeirante também tem que ter. Ele tem que ter acesso àquele mesmo escritório, àquele mesmo comércio. E os prédios na cidade de Uberlândia realmente estão com muitos problemas, mas da forma como vem sendo propagada, que o Ministério Público está pegando no pé, que o Compod está pegando no pé, a Prefeitura, não é. É uma questão de direito. É um direito. E nós temos que respeitar isso. Aliás, Zago, é até interessante você tocar nesse assunto, porque o que a gente tem sempre recebido aí os questionamentos é que a pessoa com deficiência está sendo o vilão dessa história toda, né? Só que não se atenta para o fato que já tem empresas que estão funcionando há mais de 10 anos, outras até com 20 anos, sem sequer ter o habite da construção e, obviamente, sem ter o acesso, a acessibilidade devida, né? E quando o Dr. Fabrício colocou essa condição do senhor aí que tem um armazenzinho, que tem um supermercado, ou mesmo aquele que tem administrador de um cinema, alguma coisa nesse sentido, que ele tem que levar a acessibilidade à pessoa com deficiência no estabelecimento dele, para que a pessoa possa entrar, usufruir e consumir naquele estabelecimento. Então não é uma coisa que é a pessoa com deficiência que está sendo impondo a coisa, é uma situação que a própria sociedade requer, né? Então
o Dr. Fabrício veio com essa disponibilidade e nós estamos, vamos dizer assim, ao lado dele nessa briga, né, nessa luta. Essa adaptação, ela não é só para a pessoa com deficiência física cadeirante, mas aquela marca no chão para que o deficiente visual possa... A pista tátil. Isso também é tudo englobado nessa obrigatoriedade, vamos dizer assim. É tudo englobado, porque quando você pensa na pessoa com deficiência, nós não podemos excluir ninguém. Né? Atualmente, é até interessante a gente direcionar para esse não excluir ninguém, porque nós não estamos, dentro do Conselho, nós não estamos nem falando mais em fazer obras de acessibilidade, nós estamos falando em incluir as pessoas. Nós estamos trabalhando com aqueles conceitos de desenho universal. Né? Se eu vou construir um banco, eu tenho que ver quem as pessoas que vão sentar naquele banco. Se é uma pessoa obesa, se é uma pessoa baixa, se é uma pessoa alta, para que aquele banco possa ser utilizado por todos. Certo. Da mesma forma, o estabelecimento. Né? Quem é que vai entrar no meu estabelecimento? É toda a população? Eu citei, por exemplo, a questão do cinema. Né? O cinema é um auditório. Então, ele tem que estar apto a receber a pessoa obesa, que não é uma cadeirinha petitinha que vai conseguir abarcá-lo com conforto e com segurança. Então, ele tem que pensar numa cadeira mais larga, enfim. São todos os preâmbulos. Né? Hoje a gente está falando, por exemplo, na audiodescrição, que é descrever para o cego o que está acontecendo numa determinada paisagem, na rolagem num cinema, de uma peça, por exemplo. O que está acontecendo ali? Ele está ouvindo, mas não está vendo. Então, é descrever aquela tela dentro do cinema, isso e tudo, são conquistas que estão abarcadas na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Parênteses, para dar... Desculpe. Isso que o Gilmar acabou de dizer. A gente tem feito uma coisa simples, no nosso ponto de vista, mas que tem grande valor para a pessoa com deficiência visual, exemplo do que ele disse. As nossas postagens no Facebook, nós colocamos embaixo, comunicação inclusive, e a gente descreve aquela imagem que tá ali postada no Facebook. Né? Então, assim, para as pessoas com essa deficiência, né, isso é imensurável essa questão. Então, é isso que as pessoas precisam conscientizar, entendeu? Valorar. Não só no comércio ou algum prestador de serviço, mas também na internet, no computador, na televisão, nos órgãos públicos. Nós estamos com um procedimento no Ministério Público Federal sobre as propagandas político-partidárias e institucionais. Se você observar, tá certo? Somente Uberlândia, mesmo assim de forma não completamente atendendo a norma específica, somente Uberlândia está com a propaganda institucional com libras, tá certo? E com a tarja, com a legenda. Né? Se você olhar todas as propagandas de partido, você não vê isso. Então, a pessoa que é surda, mas ela tem um problema baixo de visão também, não consegue ler nada do que está naquelas legendas, né? E tudo, numa propaganda. Não tem. De todas as propagandas partidárias que eu vi até hoje, só um partido, não vou dizer qual é, mas só um partido está atendendo a norma. Tá certo? O resto, todos estão fora da norma e não dão a oportunidade do surdo participar da vida pública, da vida do surdo política. E também do deficiente visual, né? Deficiente que visual. não vai conseguir ler, Exatamente. Mas pelo tato ali ele até, ó. Já serve até de orientação para o. Eu até queria colocar também que dentro da Superintendência da Pessoa com Deficiência, né, funciona a Central de Interpretação de Libras, né? Nós temos lá 4 intérpretes, né? E esses intérpretes prestam serviço para a população surda de Uberlândia por agendamento. Então, as pessoas que têm deficiência auditiva, elas podem entrar em contato, né, com a gente através do Skype, né, ou então através de WhatsApp, que as próprias meninas lá da Central de Libras disponibilizam, para que eles possam agendar as consultas, né, possam agendar nas delegacias, né, e em qualquer serviço público a gente tem as 4 intérpretes na Central de Libras. Essa é uma parceria do governo federal, do governo estadual e do município, né?
onde que nós temos ali essas 4 intérpretes prestando esse serviço. Todos os nossos eventos que a gente tem proporcionado, né, a Câmara também tem os seus intérpretes, mas também na Prefeitura, a gente disponibiliza para que as pessoas com deficiência auditiva possam estar participando, né? Então, isso, assim, tem trazido as pessoas surdas para o meio. E isso que é a inclusão, que é a proposta do Compod, a proposta de todos nós aqui, que é de incluir essas pessoas, né? Não só eles, mas também estamos lá viabilizando junto ao Compod e à Superintendência, com o recurso do Fundo Municipal, a compra de um aparelho de audiodescrição para que eles também possam participar de peças, né? E esse aparelho seja do município para poder auxiliar as pessoas com deficiência visual também. E esse contato, você sabe dizer de o nosso telefone lá é 3210-8008 ou 3210-1580 e estamos à disposição. O nosso e-mail é pessoacondeficiência@uberlandia.mg.gov.br e as pessoas podem usar a Central de Libras para serviços públicos, né? Não para serviços que sejam particulares, porque cada empresa hoje, né, os hospitais têm que disponibilizar intérpretes, né, as autoescolas também têm que disponibilizar intérpretes para essas pessoas também que querem tirar suas carteiras. Então nós temos que conscientizar também o empresariado de Uberlândia da necessidade de, quando tiver uma pessoa surda, ter um seu intérprete ali. Láucia, você está quietinha aí, agora que eu sei que você vai falar, eu sei que vem coisa importante. Não, eu tenho 2 projetos de lei, estou me lembrando aqui, que fala sobre isso, né? Eu até retirei, e agora que eu vou começar a fazer parte, né, como suplente do nosso amigo vereador Adriano Zago, do Compod, eu pretendo levar no conselho, porque são as pessoas que representam, né, e que são pessoas também com deficiência, que têm que nos dizer o que nós temos que fazer, né? Então, à medida que eu fui tendo contato com a Associação dos Surdos, nós desenvolvemos um projeto para que tenha nos eventos, seria público e privado, mas eu tive uma certa dificuldade de aprovação, então eu recuei para poder discutir melhor que tivesse a obrigatoriedade do intérprete, né? E nós estamos estudando isso, porque a gente fala da importância, mas se não for obrigatório, a pessoa que está fazendo o evento, ela jamais vai, né? Eu até procurei a Cláudia uma época sobre o intérprete, nas consultas também médicas, né? Como que a gente viabilizaria isso? Eu sei que a gente faz o projeto de lei e não se importa como que vai ser executado. É importante a gente atender a população. Mas eu tive essa preocupação também, né? Seria uma pessoa contratada dentro da unidade de saúde, uma pessoa que vai requisitar lá, a unidade de saúde vai requisitar, por exemplo, lá na central de intérpretes, eles não têm muitos intérpretes que possam atender tudo. Então, quer dizer, eu recuei um pouco, né, para estar discutindo, e agora pensando, acho que é importante levar no conselho, para que o conselho, né, possa estar contribuindo, porque isso que é importante. Nós fizemos também, tivemos 4 casos que me preocupou muito, que foram 4 casos de psiquiátrico, né, no final do ano passado, e esses casos eram encaminhados da nossa rede municipal, né, da UAI-Tibério para a Universidade Federal. E lá eles não tinham os intérpretes e esses pacientes foram contidos, né? E eu falo que é a mesma coisa de amarrar a língua de uma pessoa que fala, né? Quando amarra as mãos de um surdo. Então nós tivemos o cuidado, né? Fizemos uma rede junto com a rede de cuidados da pessoa com deficiência deles, né? Nos colocamos à disposição no primeiro momento para que eles possam solicitar os intérpretes quando acontecer algum caso no pronto-socorro, que no primeiro atendimento ali os intérpretes nossos vão fazer esse atendimento, mas eles também estão recrutando dentro da própria universidade do pronto-socorro as pessoas que têm interesse pela Libras, né? E vamos fazer esse trabalho em parceria com o CEPAI, né, que é um órgão aqui dentro da educação, dentro da UFO, para que as pessoas possam ser capacitadas também na área de saúde. Também temos um curso, né, que nós vamos levar para a rede de saúde, para as UAIs, né, que é a Libras, né, também, para que eles possam ter o primeiro atendimento, né, na marcação de consultas, né,
para que eles possam aprender Libras, porque a Libras é uma língua, né? Igual é o inglês, né? E isso tem, assim, despertado o interesse de várias pessoas. Então, eu gostaria até de colocar com o público também, aqueles que tiverem interesse também, nos procurar na superintendência para que a gente possa encaminhar para os cursos que temos aqui dentro de Uberlândia. Olha, eu acredito que até as pessoas estão assistindo e trabalham em determinadas empresas, né? É até uma oportunidade a mais de crescimento na própria empresa se a pessoa souber Libras. Isso. Né? Da mesma forma que ela tem uma capacitação em inglês, ela pode ter uma oportunidade melhor no mercado. É uma oportunidade também para todos aprender Libras e se destacar no mercado, porque as empresas necessitam também de pessoas que vão atender as pessoas com deficiência. Inclusive, né? A UFO, né, desse ano teve o primeiro vestibular para letras Libras, né? A primeira vez que tem um curso de letras, e a segunda opção de língua é a Libras, né? Então, acho que já um grande avanço para Uberlândia, a Universidade Federal tem esse curso, né? Que é Letras Libras, né? Então, eu acho que é incentivar as outras pessoas a aprender a Libras, né? E isso é muito bom. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui e você que está em casa, está acompanhando aqui, nós estamos falando sobre acessibilidade e mobilidade urbana na cidade de Uberlândia, levando em consideração também a pessoa com deficiência física, auditiva, visual. E você não saia daí, dentro de alguns minutinhos nós estamos de volta aqui com o Câmara Debate. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta, Câmara Debate aqui pela TV Câmara Uberlândia, falando sobre acessibilidade e mobilidade urbana, principalmente aí relacionado às pessoas com deficiência visual, deficiência física, auditiva, mas também falando sobre a obrigatoriedade o direito de ir e vir de cada um, mesmo não sendo pessoa com deficiência, e as adaptações que a cidade tem que fazer para atender todo mundo, né? A gente falou no primeiro bloco aqui sobre a obrigatoriedade de adaptação de alguns locais, né? Pontos comerciais, escolas, escritórios, prédios, de adaptar em relação à acessibilidade para cadeirantes e demais deficientes, pessoas com deficiência, mas eu queria saber da Cláudia aqui o papel da superintendência nesse caso. Ela fiscaliza os órgãos,
os estabelecimentos e também os órgãos públicos? Porque existe também a obrigatoriedade para os órgãos públicos, né? Isso, a Superintendência da Pessoa com Deficiência, ela não é um órgão fiscalizador, ela é um órgão de assessoramento, né, da Prefeitura e um órgão que trabalha em parceria com as outras secretarias. Então, assim, hoje nós temos o Núcleo de Acessibilidade, que faz a parte, que é dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, né, que faz como que chama? Aprovação de projetos. Isso. A liberação de projetos. A liberação dos projetos. E também temos dentro da nossa superintendência, né, o núcleo de mobilidade urbana com o engenheiro. Esse engenheiro realmente ele trabalha com as outras secretarias. Por exemplo, detectamos em algumas obras, né, que não tem acessibilidade. Então ele faz um relatório, manda para a Secretaria de Obras para que aquela secretaria execute dentro da norma da NBR 9050. Temos também lá dentro um núcleo de projetos, né, que a gente atende a maioria das instituições, são 28 hoje instituições subvencionadas pela Prefeitura, né, que a gente trabalha em parceria com elas. Então a gente faz eventos, faz capacitação, oficinas, né, e isso tem dado muito certo. O ano passado tivemos aí até o caiacar dentro do Parque do Sabiá, né, trazendo ali um outro tipo de lazer, né, até tivemos a parceria, o Gilmar Rabelo esteve lá conosco fazendo andando. Tivemos na semana passada junto com a Paro lá também, né, fazemos visitas técnicas a empresas para poder cumprir a lei de cotas. Levamos um grupo de deficientes visuais para uma empresa e eles passaram o dia ali. Essas empresas depois tentam contratar essas pessoas de acordo com a sua necessidade. Também temos feito um trabalho junto com o Cine, né, que é o Dia D, onde nós colocamos dentro da Associação dos Surdos, o ano passado, várias pessoas de RH, para que eles possam, né, para que a gente possa trazer a humanização dessas pessoas. Verificamos ali que muitas pessoas que trabalham dentro dos RHs das empresas não conhecem a Lei Brasileira de Inclusão, não sabem da necessidade de ter tanto quebrar as barreiras arquitetônicas dentro da empresa, mas principalmente, né, as barreiras atitudinais das pessoas. Então temos trabalhado muito com isso, para que as pessoas mudem a visão da pessoa com deficiência. E precisamos a cada dia mais fazer essa discussão, né, fazer esse debate na Câmara, no Compod, né, mas precisamos também levar para as pessoas nos seus lares, né, que não só na casa também. Tem um procurador amigo nosso que ele fala que mora numa casa onde não tem um pingo de acessibilidade e ele nunca tinha pensado nisso. Né? Então tem que pensar até na nossa própria casa, na nossa calçada, né, mudar a forma de pensar em relação à pessoa com deficiência. Bom, inclusive, a Câmara, em alguns momentos, discute isso com as pessoas, né? Leva as pessoas para a gente tem tentado, né, quebrar esse distanciamento do poder público com a sociedade, promovendo esses encontros, discutindo essas questões. Recentemente fizemos numa dessas reuniões, discutimos a questão da obesidade, que foi lembrada aqui pelo Gilmar, no cinema, por exemplo, num ônibus, né, num assento de um avião, enfim, né, de um teatro. Essas pessoas também têm que ter o seu direito garantido, né? E a gente ter a sensibilidade de poder entender isso, né? A Câmara, nós, agentes políticos, não temos o afã tão somente de apresentar projetos de lei, porque já temos muitas leis, né? Diga-se de passagem, mas sobretudo de cobrar aquilo que já existe, né? De se fazer cumprir aquilo que já existe, né? E muitas vezes, a Cláudia está acabando de dizer, né? A população que nos assiste tem que estar aberta para isso. A gente ainda vê muito a pessoa ocupando a vaga da pessoa com deficiência, né? O famoso minutinho. Não, é um minutinho. É porque não é ela que está precisando daquela vaga. Não é o filho dela que precisa daquela vaga para poder descer de um carro, né? Para poder pegar a sua cadeira, que é o seu meio de locomoção. O Gilmar, acho que inclusive é que fala isso, né? Ela faz parte do corpo dele, né? A cadeira é o corpo dele. Sem a cadeira ele não se
não vai para lá e para cá. Então, assim, a pessoa tem que entender isso, né? Às vezes a gente fica com papel de chato, batendo na tecla, mas é só quando a pessoa se vê naquela condição para ela entender um pouco disso, né? E a prefeitura, né, o município vem trabalhando nesse sentido, nessa questão de incluir, né, respeitando o direito dessas pessoas. Então, assim, só para dar um exemplo, para a gente possa passar a palavra. Quando eu entrei na Câmara e fazendo uma revisão das portarias que já existiam na Câmara Municipal, me deparei com uma portaria, salvo engano, de autoria nem portaria não era, eu acho que era uma lei do ex-vereador Misac Lacerda, que determinava que deveria ter um intérprete de Libras para a transmissão das sessões da Câmara, que eram transmitidas, mas não tinha o intérprete. Eu falei, mas o negócio está aqui só no papel. Foi quando nós apresentamos, o presidente era o vereador Vilmar Rezende à época, nós apresentamos para ele acatou, e hoje nós temos lá 2 intérpretes lá que fazem as transmissões lá da TV Legislativa. Ou seja, a pessoa com deficiência, principalmente a deficiência auditiva, ela também é eleitor ou eleitora. Ela tem que saber o que acontece na cidade dela nas sessões da Câmara. Isso é verdade. A participação, se me permite, Fernando, claro, a participação do poder público, e aí eu coloco tanto o poder executivo como o legislativo nesse processo, é de suma importância. E, infelizmente, eu falo que o poder público não está sintonizado, né? Vou citar só um fato que aconteceu aqui em Uberlândia, que, infelizmente, ele veio a mostrar essa falta de sintonia. A Secretaria de Saúde ela adquiriu 3 UPAs, se eu não me engano, e esses 3 projetos vieram com muitas falhas de concepção da acessibilidade, ou vamos colocar de forma mais ampla, falta de concepção no projeto no que diz respeito ao desenho universal. Então, nós fomos saber por que esse projeto foi elaborado desse jeito. Ele não foi elaborado nem aqui dentro de Uberlândia, foi a Universidade Federal de Juiz de Fora que elaborou esse projeto. Por que foi aceito? Não é porque a Caixa financiou, ela não aceita modificações. Ora, como não aceita modificações se é para atender a maior parte da população? Então, faltava banheiro acessível, a questão da programação visual para atender a pessoa com deficiência visual também não existia. Então, foram uma série de coisas que tiveram que sofrer adaptações com a obra em andamento. E aí vem aquele argumento, mas a obra está em andamento, eu não posso demolir para refazer. Novos equívocos aconteceram, porque como o processo era para o chamado drywall, que é a parede desmontável, era muito fácil chegar 20 centímetros para lá para adquirir as normas técnicas. Então, existe essa falta de sintonia, até mesmo dentro dos órgãos da prefeitura, que não foram consultados, por exemplo, a superintendência. Na época eu trabalhava lá, a gente ficou sabendo disso por acaso, que a obra estava em andamento, a gente resolveu correr atrás. Então existe essa falta de sintonia que não deveria existir. Essa falta de sintonia existe até mesmo dentro do Conselho. Há algum tempo atrás, algum tempo que eu falo assim, em termos de 10, 12 anos, não vou chegar a isso tanto não, porque foi em 2006, 2008, por aí, o aeroporto de Uberlândia adquiriu um Ambulift, que é aquele aparelho de fazer embarque e desembarque da pessoa com deficiência, e que na época disseram que tinha sido aprovado pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Agora você vê o absurdo. Nós aqui de Uberlândia, nós reprovamos esse Ambulift, esse equipamento, e através da nossa ação do Conselho, nosso Conselho não age somente no município, age em todo o território, nós embargamos o uso desse equipamento. Então, existe uma falta de sintonia também dos conselhos que não se interagem para que isso aconteça. E aí eu louvo bastante, no bloco anterior a Gláucia falou que ela vai remeter esses projetos de lei para o conselho. É o conselho local de discussão sobre isso. E a gente já havia muito discutido e solicitado bastante na época do anterior presidente,
o Márcio Nobre, a gente pediu para que fossem mandados os projetos, todos os projetos de lei para o Conselho para a gente discutir, né? Então é isso, e é a participação social ajudando o Executivo, é essa sintonia que a gente fala, sabe, que precisa existir. Eu queria só reforçar. Opa, desculpa. Eu só queria reforçar, por exemplo, a questão da UPA e quando ele fala, né, realmente o projeto veio com algumas falhas, né, mas que ele já foi editado a obra, a inauguração da UPA Norte deve ser agora em maio, né, que é lá no Pacaembu, e ela já vai ser inaugurada com todas as adaptações dentro da NBR 9050, né? Então, assim, é uma falha do projeto, mas ela vai ser inaugurada dentro dos padrões da NBR 9050, né? Nós temos até acompanhado isso, o Gilmar já tinha nos reportado isso quando chegamos lá, e isso já foi editado dentro da Secretaria de Obras, né? A reforma dentro da NBR 9050, só para ficar claro para o público que eles vão receber uma obra adaptada. Deu tempo, né, de consertar. Glaucio. Só complementando, né, o que ele disse sobre os conselhos, esses dias um vereador apresentou um projeto e tinha a ver com as casas de longa permanência para idosos. E eu vi aquilo na mesa e falei, não coloca sem passar pelo Conselho do Idoso, que eu faço parte também do Conselho do Idoso. Eu falei, isso aí tem que ter um referendo, uma aprovação, né, do Conselho, que é o órgão representativo mesmo da nossa sociedade, que é o controle social. Aí marcamos uma reunião, eu levei junto o vereador, ele foi, conversou, quer dizer, vai ser muito mais respaldado esse projeto de lei, né? Falei, do que anterior. E vai atender realmente quem Porque são as pessoas que estão. Eu, por exemplo, eu estou entrando agora no conselho, né, da pessoa com deficiência. Mas por que eu tenho uma afinidade? Né? O Adriano há muito tempo é nossa referência lá, né, nesse segmento, porque eu tenho um contato com as ONGs. Então, as associações dos surdos, associações dos deficientes visuais, eu tenho, assim, uma afinidade, né? A gente vai se identificando e eu fui participando com eles e aí foi acontecendo que culminou hoje, né, de eu ser indicada pelo Conselho. Mas apesar do Conselho ser um órgão muito forte, né, nossa, a gente tem essa referência mesmo. A superintendência também, viu, Cláudio? Parabéns pelo trabalho, né? No Legislativo temos pessoas como o Adriano também. Então aqui nós só temos doutores no assunto, né, Sim, Fernando? Com certeza. Está muito atrasada a nossa cidade em respeitar os direitos das pessoas com deficiência. Eu me coloco no lugar, né? Quando eu estou andando, eu estou olhando, falar das nossas calçadas, daqui 15 anos a maioria da população é idoso. Como é que a gente vai fazer com essas calçadas, com esse jeito? Eu penso, não vou pensar num deficiente visual, eu penso assim, eu estou na minha casa, direito de ir e vir. Eu tenho desejo de chegar lá do outro lado da cidade. Eu consigo chegar tranquilamente? Com muita dificuldade. Naquele lugar que eu desejo, porque Uberlândia já foi até em termos de modelo, de acessibilidade e tal. Eu acho que algumas coisas, eu acho que a legislação sim, eu acho que conselho, superintendência, tudo bem. Mas de realidade, não sei se eu estou falando alguma coisa que não tem sentido. Eu fico olhando, eu fico assustado, nós estamos muito atrasados. Aí eu vejo uma coisa muito interessante, Glaucio, a questão da calçada. Estou dando um exemplo, mas em tudo. Mas foi bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que calçada aqui dentro de Uberlândia, em termos urbanísticos, um dos gargalos que a gente tem, não é só para pessoa com deficiência, não, para qualquer pessoa. No nosso entendimento, e eu falo não só como pessoa com deficiência, mas também como técnico, sendo engenheiro civil e já trabalhando na prefeitura há mais de 29 anos, eu entendo que é responsabilidade do poder público a construção e manutenção de calçadas. Por que onde o carro passa, se chove, faz buraco, a prefeitura é obrigada a ir lá e tapar os buracos e da calçada não? A calçada, segundo o Código de Trânsito Brasileiro e demais leis adjacentes delas, oriundas dela, estabelece que as calçadas são parte da via pública. E como parte da via pública, entendo eu que seja de responsabilidade do poder público fazer todo o processo de construção uma padronização, né? E aí entra o que o Zago falou, Uberlândia precisa urgentemente de estabelecer uma padronização de construção de calçadas, tá certo? E trazer para si essa responsabilidade.
Porque senão cada um vai querer construir a calçada. Mas seria possível isso retroceder no que já foi feito? Por exemplo, existe um projeto, né? Há necessidade de um projeto de lei nesse sentido de, a partir de agora, se construir uma padronização, mas o que anterior não se mexe. Não, dificilmente. Eu debato com você pelo seguinte, eu gosto de citar o exemplo de Cascavel porque é a cidade que eu conheço, né, que adotou isso. Eles têm um programa lá que se chama Calçada de Cascavel, em que eles estabeleceram prazos para intervenção. Então, por exemplo, na parte central da cidade é imediato. Nós temos até um projeto lindo, maravilhoso aí, que é a revitalização do centro, e que ainda ninguém tomou peito para fazer, que seria o principal. Lá, a revitalização das calçadas é um ponto pacífico. A partir daí, estabeleciam, lá, pelo menos em Cascavel, estabelece-se tempos, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, para ir expandindo isso para a periferia. E as calçadas que já estão sendo construídas, não importa onde, já estão sendo construídas nos padrões estabelecidos. Então, eu acho que isso é possível, tá certo? Mas desde que haja um planejamento, como sempre há necessidade de ter planejamento, e isso aí a curto, médio e longo prazo. É perfeito, é possível ser feito. Tem que ter vontade política e prioridade, né? Sim. Eu falaria justamente isso que ele disse, concordo. Se tiver vontade política, é possível fazer. Né? Também. Igual hoje tem as exigências, né, dentro dos estabelecimentos da acessibilidade, nada impede também que o proprietário já construa sua calçada também com acessibilidade, né? Então, essa proposta do Gilmar aí, eu já vi que ele fez um projeto quando ele estava na superintendência, né? Ele começou a fazer, mas assim, que a gente tem que dar continuidade dentro do município, tem que estar uma vontade, eu falo que é uma vontade de todas as secretarias trabalharem juntas, né? E a população também ajudar. Né, todos os apartamentos, por exemplo, se forem entregues lá no Residencial Tocantins, né, para pessoa com deficiência, todos eles foram adaptados, todos os apartamentos são adaptáveis, né, porque todos eles têm portas mais largas, não são aquelas portas estreitas que as pessoas não conseguem nem passar os seus móveis ali, não conseguem ter mobilidade. A pessoa com deficiência visual recebeu o apartamento com adaptação, com piso tátil do local dela de acesso. Todas as áreas que são áreas comuns, né, têm a acessibilidade, tanto para a pessoa com deficiência física, também com deficiência visual. Então, nós temos trabalhado muito, todas as unidades que estão sendo inauguradas dentro de Uberlândia com acessibilidade. Precisamos muito ainda né, contemplar as pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva com sinais sonoros, mas nós temos trabalhado para isso, para garantir que Uberlândia está caminhando, né, para 100% acessível. Nós ainda... Pode falar, Glaucio. Pode falar. Não, é porque eu vejo que existem coisas boas, avanços, isolados, né? Quando você fala de uma integralidade, eu fico pensando nisso. Eu estou aqui, eu tenho desejo de chegar lá. Será que eu consigo? Se as calçadas fossem todas padronizadas, eu saio daqui, eu consigo na cidade inteira chegar lá. Do jeito que eu estou aqui, você entendeu? Eu não consigo chegar nos lugares. Sem a ajuda de alguém, né? Existe um instrumento, eu acho que até é interessante estar na presença de vocês aqui, tanto do Zago quanto da sua presença, não só como membros do Conselho, mas como membros do Legislativo. Existe um instrumento que algumas cidades já fizeram, Rio de Janeiro está implementando, a passos muito lentos, mas é o plano municipal de acessibilidade, tá certo? Eu acho que o Uberlândia já está passando de hora de ter esse plano elaborado e colocado em prática. Aliás, até não só as diretrizes de acessibilidade, mas também o plano diretor urbano também está muito a desejar, existe, mas está muito a desejar, e ele também coloca essas questões de acessibilidade, tá certo? Então eu acho que é o que o Zago falou, questão de vontade política. Também acho, tá certo? Vamos fazer, então... Porque é obrigação do poder público mesmo, né? Você gesta uma cidade, que nem na saúde, gestor, né? Na acessibilidade também, de quem que é a responsabilidade? A gente estava falando agora há pouco, a Cláudia falou a respeito da educação.
E a gente estava comentando no bloco anterior a respeito da Libras. A Libras é a segunda língua brasileira. É oficial isso, não é porque os surdos querem, não. Existe a lei que cria a segunda língua brasileira, que é a língua brasileira de sinais. E essa língua, até a LBI, ela vem reforçar o decreto 5296, é necessária a implantação do ensino dela no ensino regulamentar, desde o ensino infantil. E hoje a gente não tem nenhuma escola, pelo menos eu não tenho notícia, são poucas as escolas no Brasil que já implantaram isso. As escolas públicas deveriam ter sido implantadas já há muito tempo. E o prazo venceu em 2014, né, o prazo dessa lei. Então, se a gente tivesse já o ensino da Libras desde o ensino infantil, hoje a gente não precisaria da Central de Libras. Em lugares. Enfim. Algumas faculdades da UFO, por exemplo, já tem vamos dizer assim, o básico da Libras. Né, não, eu falo o básico. Por exemplo, pedagogia já há algum tempo tem os 6 meses de Libras, que não devia ser só 6 meses, devia ser 1 ano. Né? Então, isso tudo que tem que ser implementado. Pode ficar à vontade. Não, então eu estava esperando esse assunto, mas assim, eu quero falar então da acessibilidade da pessoa deficiente, que tem deficiência auditiva. Que eu comecei a ter contato com a Associação dos Surdos, que é maravilhosa lá, né, eles são muito organizados. E o que acontece? Tem uma professora lá, uma pessoa da associação, que é professora da universidade, que ela tem uma deficiência auditiva, e começou a introduzir o assunto, que eu quero aprofundar isso em outro momento, sobre a inclusão na escola da pessoa. Nós temos que ouvir a pessoa, nós temos que ouvir os segmentos. Eles ali, naquele grupo que eu estava conversando, muitos ali não é a favor da inclusão da criança, do bebezinho da criança, numa escola tida regular, normal, tal. Inclusive. Eu falei, gente, mas como? Eu nunca sabia disso. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela é discriminada, porque tem a lei que tem que incluir. E nós tivemos até uma ideia brilhante. Então vamos fazer uma escola. Dela ou da família, não, até que ela aprenda a Libras, ela é muito diferente, ela não consegue falar. Então ela é tida como uma criança às vezes agressiva, que está fazendo barulho, que não é compreendida ali. Para ela não ter um par, que também ensina ela isso, para ela entrar nesse mundo, ela tem muita dificuldade, então tem um sofrimento muito grande. E eu não sabia disso, nós tivemos até a ideia lá. Eu fiquei de olhar em outras cidades, porque tem uma escola tal, que tem só uma escola para... Eu entendo a preocupação dele. Não, então eu quero dizer assim, tem que escutar o segmento, tem que escutar quem está falando. Você entendeu? Não que não é a favor, aí cria uma legislação linda, maravilhosa, mas dá condições, se tivesse todo mundo que sabia, aquele professor da escola normal saber falar ali, mas aqui em Uberlândia, Glaucia, assim, todas as escolas que tem uma pessoa com deficiência auditiva, todas elas, nós temos um núcleo de apoio às diferenças humanas que tem um intérprete para o aluno. E esse intérprete, ele ensina o aluno também a Libras. Então, assim, eu acho que nossa escola dentro de Uberlândia, as escolas de Uberlândia estão muito avançadas na educação. Nós temos aí intérpretes em toda a maioria das escolas, né? Hoje temos 1.710, só temos, acho que 6 escolas que não temos crianças com deficiência. Então, o avanço na educação inclusiva dentro de Uberlândia é muito grande. Respirou fundo ali. Não, é mais eu fui atrás. Chamar um intervalo, mas eu fui atrás. Não é intervalo, eu tenho que chamar o final do programa, mas essa respirada funda aí. Mas eu quero colocar uma situação seguinte, desde que a Libras é a segunda língua brasileira, ela tem que ser ensinada desde o início. Todos, concordo. Nós estamos fazendo a coisa de forma errada. E aí eu entendo o pessoal da Sul, que não querem ir para a escola a princípio, a escola regular, porque se o professor fosse um professor bilíngue, se ele estivesse falando em português e em Libras simultaneamente para todos os alunos, sim, então todos os alunos estariam aprendendo Libras e português ao mesmo tempo. A criança então o que está faltando no nosso avanço na educação, na educação municipal aqui? É colocar os nossos professores bilíngues. Tá certo? Para não ter um intérprete, não ter 2 pessoas dentro da sala de aula, um falando em português e o outro falando em Libras.
né? Então, eu acho que o nosso avanço nessa questão aí da deficiência auditiva é o professor bilíngue nas salas de aula. É uma sugestão muito importante, né? Pode levar lá para a administração municipal e quem sabe o Uberlândia avança ainda mais nesse sentido. O tempo, infelizmente, esgotou, né? A gente tem 1 hora de programa, mas com certeza em outras oportunidades nós estaremos aqui para discutir ainda mais esse assunto. Eu espero poder contar com a presença de vocês aqui novamente. Mas eu queria uma consideração final de cada um. É um apelo, é uma orientação, é uma reclamação. Fiquem à vontade. E eu queria começar pelo Gilmar e terminar pelo Adriano aqui. Por favor, Gilmar, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, Fernando, pela oportunidade de a gente estar aqui representando o Conselho, representando, portanto, todas as pessoas com deficiência em Uberlândia. E a mensagem que eu gostaria de deixar para a população, para o governo, tanto o Poder Executivo quanto a Poder Legislativo, é que nós temos que avançar, porém cuidar do que conseguiu. Na última pincelada, quero citar, por exemplo, o transporte coletivo. Nós alcançamos 100% do transporte coletivo dos veículos com elevador. Entretanto, a manutenção desses elevadores está fazendo com que, eu diria hoje, a metade desses veículos não estejam atendendo às necessidades, né? Então, eu acho que mais do que avançar é cuidar do que foi feito, né? Então, e aí eu me dirijo à população também para que ajude a trabalhar nesse sentido, né? E fica aí a minha mensagem para todos, né? Que a gente tem que sintonizar as ações. Bom, esse é o Gilmar Borges Rabelo, conosco aqui, assessor de acessibilidade do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E agradeço também a presença da Gláucia da Saúde, vereadora e membro do Conselho, conselheira do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, Gláucia. Obrigada, Fernando, né? Fiquei muito satisfeita, aprendi muito aqui hoje. E quero dizer à população assim, que nós somos eleitos para representar o povo, né? E isso é uma responsabilidade tão grande, né? Uma coisa tão... Esse dia eu estava pensando, tão maravilhoso também você poder, né, estar nesse lugar para representar. Então, o que é isso? É você estar ouvindo essa população, os anseios dessa população e estar devolvendo para ela, devolvendo seus direitos, devolvendo o que ela anseia, devolvendo tudo que é de melhor, né, para que as pessoas possam ser felizes. Então, nós estamos aqui para isso, é para ser instrumento, para estar representando. Então, nós temos que ouvir e transformar isso, né, leis, fiscalizar, para que só sejam cumpridos seus direitos, é só isso, né? Não é nada nada demais, de obrigação, né? Que as pessoas, junto com todos, né? Todos nós aqui unidos e pessoas com deficiência que se unam. Eu sempre falo nas ONGs que eu estou assim, sabe por quê? Vocês organizados conseguem. Não deixem de vir aqui nessa ONG, não deixem de vir, porque eles têm conquistado muitas coisas por fazerem parte ali. Tá? Então esse é o meu recado. Obrigado, Gláucia. Aqui a Cláudia Coutinho, que é superintendente da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana da cidade de Uberlândia. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Cláudia. Nós aqui agradecemos, né? Eu quero colocar a Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana, né, à disposição da população de Uberlândia. Nós estamos na rua Cecílio Jorge, número 35, no bairro Santa Mônica, antiga 10, né? Temos ali a Central de Interpretação de Libras também. O nosso telefone é 3210-8008, 3210-8008, e também colocando nos nossos serviços ali, os nossos projetos. Quem tiver alguma reclamação, sugestão, que nos procure para que possamos, né, fazer uma política pública voltada para a pessoa com deficiência, com eficiência. Bom, muito obrigado. E o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Adriano Zago, também conselheiro do Compod, agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Nós muito obrigado, agradecemos, estaremos sempre à disposição. Quero também agradecer a oportunidade do debate aqui com os colegas, Gilmar, Gláucia e Cláudia, e dizer que nós nos dedicamos mais à questão da pessoa com deficiência, que era o propósito mesmo dessa nossa discussão,
mas nós carecemos também de um projeto, de uma prioridade na questão da mobilidade, né? Nós ainda, a cidade de Uberlândia não sofre, né, os percalços dos grandes centros, né, na questão do trânsito. Hoje ainda o veículo tem prioridade sobre o pedestre, né? Então nós temos que mudar essa lógica, isso é um processo, né? Infelizmente isso vem de governos federais, estaduais, com os incentivos que fazem para aquisição de veículos, esquecendo do pedestre. Enfim, nós precisamos pensar a cidade como um todo, planejada, uma cidade planejada. Uma cidade educadora, mas também uma cidade planejada, né? Para que possa atender todas as pessoas, a pessoa com deficiência, o idoso, seja todas as pessoas. Então, e o que nós queremos deixar para a população que nos assiste é que nos ajude, como o próprio Gilmar disse, fiscalizando, denunciando os problemas, procurando a superintendência, procurando a prefeitura, a Câmara Municipal. Também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e estou à disposição. Nos ajude a cuidar da nossa cidade, como representantes, mas sobretudo, né, com respeito às pessoas. É isso que nós pretendemos e contamos com a colaboração de todos. Bom, então muito obrigado a todos e a você em casa que nos acompanhou. Câmara Debate volta com outro tema em outro programa. Até lá.